Muito boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuações para trazer com credibilidade informações para a sua noite. E por falar em expert, eu estou com uma expert aqui hoje, doutora Sandra Vieira, ela que já tem uma vasta experiência, são quase 20 anos, né, doutora? Mais de 20 Mais de 20 anos. anos, é porque a cara dela é muito. Ela engana, olha, ela faz à risca ali o processo de envelhecimento, de gerenciamento. E ela tem mais de 20 anos de mercado, atuando no ramo, no segmento da estética, incansável na busca por conhecimento. Hoje ela cursa odontologia também, para trazer Sim. mais aí uma especialidade, mais atividades para o seu know-how de atendimento e para a sua clínica, hoje aqui em Cuiabá. Doutora Sandra, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Eu agradeço, Paula, mais uma vez estar aqui com você. Sempre um prazer, né, estar aqui e passar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando há tantos anos, né, e praticando, lógico, né. Com Então é um certeza. prazer estar aqui. Sandra, eu tô quase chegando nos 40, né? A gente tá, eu não falo que eu sou 40 a mais, eu tô com um pezinho lá. Você é 40 a mais? Então, né, Paula, que difícil, né? Graças a Deus, Difícil não assim, falar. Eu acho que é tão isso bom que quando a eu, gente tá bem falar que a gente é 40 a Isso que mais, eu né? ia completar agora, né? Uhum. A gente fala difícil assim, mas brincando, porque antes eu ouvia falar assim, quando eu tinha meus 25, quando você chegar nos 35, quando você Uhum. chegar nos 40 a mais, eu falei, gente, a gente passa a nem querer chegar, né? Verdade, Fica até aham. com medo, Com o que que vai medo. acontecer? Eu, né? Não vou ter Verdade. mais saúde, não vou ter mais nada, não tem mais disposição, não tem nada. E aí eu falei, peraí, eu cheguei aos 35, agora, né? Sim, já passei dos 40, Mas tá já super sou bem. 40 mais. Pode falar com orgulho que é 40 a mais. Falo, graças a Deus, hoje eu falo com orgulho Muito bom. mesmo, não tenho problema em falar a minha idade, porque eu tô conseguindo chegar no que todas as mulheres devem fazer, né? Que é ter uma qualidade de vida, né? Ter saúde, ter disposição. E muitas pessoas, né, têm aquele pensamento assim, quando você tem mais de 40 anos, você acabou, né? Você não tem mais Verdade. saúde, você Eu não acho tem que a gente entra na melhor disposição. fase. Então, e Porque a a gente fica mais gente, madura, né? eu O falo olhar para a vida que muda muito. o conhecimento, a forma de lidar com a vida é totalmente diferente, sim. Não tem como Com comparar, certeza. Como né? começou o seu processo de gerenciamento de envelhecimento? Você começou com quantos anos a se cuidar, a olhar diferente para você? Quando que você decidiu? Falou, eu quero chegar no 40 mais diferente. Olha, Quero chegar até bem. Até minha mãe falava que eu era muito assim, né? Desde criança já Vaidosa. fui isso, né? Sempre tem a Aham. mãe fala, não fala? Sim, aham. Só que a gente não tinha aquele conhecimento, não tinha, né? A minha mãe mesmo não tinha esse conhecimento para ensinar. Mas eu sempre quis, eu sempre olhei aquelas mulheres, né, de 30, 40 anos e falava, ah, eu quero ser uma mulher assim, Sim, bonita. E via também minha mãe com dificuldade de emagrecer, já tomou medicação para emagrecer, e eu via aquilo e eu achava aquilo estranho, né? Porque tomava medicação, ficava nervosa, estressada, outra hora estava dormindo demais, engordava, emagrecia, engordava tudo de novo. Falei, não, não quero isso para mim. E aos 20 anos eu descobri né, estava pré-diabética, eu estava tendo picos, então uma hora eu estava hipoglicêmica, outra hora eu estava diabética. Então tinha já desmaio, já ficava sem energia para nada, né? Que muitas mulheres passam o dia inteiro dormindo, sem disposição e não sabe que é a saúde, né? Não é porque exato. ela é preguiçosa, não é porque ela é assim. Então, aos 20 anos eu já tive que começar a tomar essa decisão. Na época eu fazia técnico em enfermagem, via pessoas, né, lá na hemodiálise, que já tinha chegado ao ponto de ter que ir para hemodiálise. Pessoas já tendo, né, vi vários pacientes chegando com convulsão por conta da glicose muito alta. Falei, eu não quero isso para mim. Então, graças a Deus eu tive essa consciência, com os 20 anos já falei, não quero isso para mim. E fui sim fazer dieta de açúcar. Foi fácil? Não, gente, dieta de açúcar realmente é abstinência de droga, né? Sim, É pior do que é dizem terrível. que
É né? terrível. Tem estudos que já mostram isso, que é como você tivesse em abstinência de uma droga, porque é um vício muito grande. É. Então, eu realmente tomei essa decisão, porque eu falo para algumas pacientes minhas, porque eu trabalho com emagrecimento há mais de 15 anos. Uhum. Então, a gente vê isso o tempo inteiro, né? As pessoas falando assim, escorrega porque comeu só um docinho na dieta. Né? Tá ali, na verdade, que eu falo dieta, mas é uma reeducação alimentar. Não é um Sim. regime, né? É uma Uhum. reeducação alimentar. Mais aprofundando, é uma mudança de hábito. Então, eu Uhum. tenho que entrar num tratamento, não é pensando assim que eu vou fazer para um mês, dois. Quando eu tive que fazer a reeducação, fazer a dieta de açúcar, o médico falou assim: faz 2, 3 meses de dieta de açúcar. Uhum. Só que se eu não tivesse tomado a consciência que aqueles 3 meses não seriam suficiente para me tirar do quadro de diabetes, eu ia voltar. Então, eu tive que, eu mesma, sozinha, tomar uma decisão do que eu queria para mim. Eu queria ficar aplicando insulina, tornar uma pessoa diabética, porque ele Não. falou, se você tiver um pico e ela aumentar e ela parar, você vai ser diabética. Você ainda está tendo chance. E aí eu falei, eu não quero isso para mim. A minha decisão daquele momento foi, eu quero ser uma mulher saudável, com disposição, porque eu não tinha disposição com os 20 anos. Eu já tinha ferida, ou era na boca ou era no nariz, vivia com ferida. Eu ia estudar, eu debruçava em cima da carteira do curso técnico que naquela época eu estava fazendo Meu e Deus. passava todas as horas de aula deitada dormindo. Então, assim, a sua própria experiência, o que você prega hoje para os seus pacientes, é o que você já vive há muito tempo. Eu falo que as coisas foram acontecendo comigo porque eu falo, gente, não Você se tornar uma pode. autoridade no que você Para é. mim, Aham. isso. Se eu Exato. falo assim para uma pessoa, tem como? Quando fala assim, mas você é magra. Você tá magra, bonita. Eu falo, então eu vou começar a te contar. Você já comeu 7 pão no café da manhã? Você já, Paula? Nunca comi. Eu já. Só no café da manhã. Meu É Deus. engraçado, você até Aham. de rir. Né? Aham. Parece que eu tô rindo, assim, brincando, mentindo. Aham. Não estou mentindo. Eu brinco que eu, assim, Caramba. gente, eu dei prejuízo pro meu pai. Aham. Eu já fiz bolo, tabuleiro de bolo para mim comer sozinha. Você já fez isso? Nunca. Eu já. Você tinha uma compulsão alimentar. Eu fui praticamente diabética. Ninguém é diabético, a não ser que seja fator genético, tipo, né, o diabético tipo 1. O tipo 2 é comida. Você não é diabético, não se tornou diabético por alimentação, porque você fala assim, mas eu quase não como. Eu escuto isso muitas vezes. Aham. Você é diabético porque você come. É Engraçado, você vê carboidrato, é que doce, a né? sua paixão pelo emagrecimento, pelo que você trabalha hoje, começou de uma dor sua. E muito nova. E se Muito eu te jovem. contar que eu tinha só 64 quilos, Era uma falsa magra. era uma falsa magra. 64 quilos com quase tudo gordura, né? Que é o que a gente também ouve muito falar. Verdade. É uma diferença muito grande. É igual, às vezes, assim, eu falo, eu não prego emagrecimento. Eu falo de saúde, de mudança de hábito. Porque eu posso ter 60 quilos doente. Eu já tive paciente que tinha 1 quilo só a mais no peso dela e 50% de gordura. É um corpo saudável porque eu tô com peso ideal? Não. Não, A gente não pode enganar, iludir com a balança, né? não. E o que a gente come, Sandra, reflete na nossa pele, no nosso envelhecimento? Olha, não tem nem como falar que não. Quando uma paciente te Como? procura para fazer um procedimento, você aborda isso com ela? Com certeza. Independente do tratamento que ela for fazer, se é emagrecimento, isso é óbvio, né? Já está ali na reeducação, na mudança de hábito dela. Agora, ela vai fazer um tratamento, por exemplo, eu tenho um paciente que chegou para mim para fazer clareamento de mancha, cheia de acne. Da onde vem aquelas acnes? Da onde vem aquelas manchas que estavam ficando por conta das acnes? E ainda a maioria vai lá e ainda fica, né, espremendo, cutucando ali, fazendo mais mancha, mais ferida.
alimentação. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma das pacientes. Aí eu comecei a perguntar, o que que você come? A geladeira dela só tinha refrigerante. Ela tinha acabado de fazer uma compra de skinny, de bolacha, de doces, de chocolate. Isso ela mesma contando. Eu Meu tenho até lá Deus. no meu Instagram um vídeo dela contando. E eu falei, pode mudar. Não tem como eu te entregar um rosto bonito, saudável, a pele sem mancha, sem acne, sem você mudar seus hábitos. É impossível, não é? Agora, pega uma pessoa, trata, muda o hábito, a alimentação, porque uma alimentação com muito carboidrato, né? Principalmente aqueles carboidratos que a gente chama de ruins, que são carboidratos pesados, muita gordura em excesso, o nosso organismo ele vai se tornar ácido. Sim, Um organismo ácido, porque nós não somos mais ou menos 80% água. sim. Você imagina essa água toda no nosso corpo ácida. Como vai estar nossas células? Nossas células não vão estar doentes? Todas inflamadas, né? Todas essas toxinas de alimentação que eu estou comendo, né? Que é skinny, refrigerante, bolacha, pão, todo tipo de doce, isso vai deixar minha célula saudável? De forma nenhuma. Como que eu quero chegar aos meus 40 ou até mais, né? Que agora eu quero chegar aos meus 50. Já passei dos Aham. 40, agora o meu foco é Eu 50. quero chegar nos 40, nos 50. E que bom que a gente hoje pode É, porque escolher, a né? gente vai por etapas, Paula, Aham, aham. né? Você Sim. foca no 40 e vai. Aham, Chegou isso 40 aí. bem, você foca agora no Isso aí. 50 e vamos por etapas, porque a gente não sobe degrau, Verdade. um por um. Vamos aos poucos. Cheguei aos 50 e falei, opa, agora meu foco é aos 60. Sandra, eu sei que você treina, você cuida da alimentação, você suplementa também. Com certeza. Como que você enxerga hoje a qualidade do sono e também a suplementação no próprio processo de gerenciamento do envelhecimento? Olha, a suplementação, por que que hoje a gente está tendo que dar preferência a muitos suplementos, né? Ortomolecular, alguns fitoterápicos até também. Por quê? A nossa alimentação, ela não é mais rica como era na época dos nossos avós. Eu vejo muita gente falando assim, mas meu avô comia isso, comia aquilo. Tá. A alimentação da minha avó era plantada no terreiro da casa. Uhum. Da minha avó também. Adubada com esterco de, né, boi. Uhum. Ou galinha, né? Com Aham. esterco, né? Natural. Que era uma galinha que também não era tratada ali cheia de hormônio. Né? É um gado que é tratado lá com Tudo orgânico, capim, né? né? Não é hormônio. Uhum. Então, hoje, como que é? Tudo é mais acelerado. É um frango que você pega um frango que antes era um franguinho, hoje é aqueles frangos gigantes, né? Tudo é Uhum. grande, né? Demais. Será que isso é normal? É uma carne que você vai comer que é um gosto totalmente diferente, né? Muda, a gente sente no paladar até. Então, assim, frutas que você pega tão enormes, mas você vai cortar ela, tá xoxa, né? Como diz um paciente meu, tá xoxo, tá fofa. Aquilo ali tá cheio de nutrientes, de vitaminas, minerais? Não tem como. Né? Hoje, muitas fazendas não dá tempo nem do solo descansar, né? Não trata aquele solo primeiro de novo para poder plantar. Não, é uma plantação em cima da outra, né? Então, os nossos alimentos não têm minerais e vitaminas como tinha antes. Não, E o que mudou. a gente tem de disponível para a gente repor esses minerais, essas vitaminas? Então, a gente tem as cápsulas, a gente tem as opções dos nutracêuticos, não é? Então, eu não consigo tomar em cápsula. Tem em pó, né? Hoje a Paula tem aqui, que eu vou até levar para mim, que é em A goma. melatonina. Gente, adorei. Não, é uma maravilha. Tem a Ah, melatonina em goma, tem uma creatina em goma. sim. Então, assim, tem como colocar sabor, tem um transdérmico, né? Não Melhorar a quero. experiência ali, Então, né? assim, não quero passar pelo estômago, eu tenho opção sublingual.
Eu não quero passar, eu já estou com o meu fígado sobrecarregado, eu tenho um transdérmico, eu tenho um sublingual que não vai passar por via porta, né? Não vai passar, sobrecarregar meu intestino, o meu fígado, o meu rim. Então, tem opções, pessoal, tem opções. Se eu não consigo um, eu olho o outro. Só que isso vai repor vitaminas e minerais, que é super importante, não só para ter a minha pele bonita, meu cabelo, minha unha, Manter o conjunto, meu né? intestino saudável, né? É, no emagrecimento também, porque muitas vitaminas elas são extremamente importantes no emagrecimento. É impossível a pessoa conseguir emagrecer se não tiver tudo equilibrado. E isso também cabe aí a vitaminas, minerais, para poder ajudar a regular esse organismo, desinflamar, que a gente tem muitas vitaminas, como vitamina C, entre outras que são anti-inflamatórias, né? São antioxidantes também, que vão deixar a minha pele bonita, saudável. Então, com certeza, se você chegar na minha cozinha, no A minha meu também, quarto, aham. tem tanta suplementação, Sim. porque, gente, um ano atrás, antes de eu começar a minha pós-graduação, eu tive uma perda muito grande, que foi a perda da minha mãe. Isso, para mim, assim, me baqueou demais, sabe? Ela era muito minha amiga mesmo Muito e próxima. realmente me baqueou muito. Ela falava comigo todos os dias. Só aí já, né, quando você não tem mais, você já sente demais. E aí eu tive uma queda ali de vitaminas, minerais, só pelo emocional. Então, assim, eu tinha exames de pouco tempo antes, estava tudo ótimo, e só pelo emocional isso tudo caiu. E aí chega na parte também que você fala, do emocional, do sono, porque eu tenho que regular tudo isso. Então, eu suplementei vitaminas, eu comecei a tirar tempo para mim. Outra coisa, todo mundo, né, a maioria que está nessa idade de 30, 35, 40, qual que é a fase? Do conquistar. Né? Eu preciso ter uma vida estável financeiramente para me chegar aos meus 60, 70, eu já tá bem. E aí a gente esquece da gente. Verdade. E é a hora que a pessoa chega para mim com 50, 60, parecendo ter aparência de 10, 20 anos a mais. Por quê? Nesse momento é o momento que a gente tem que conquistar, mas a gente tem que priorizar quem que é a ferramenta para conquistar. Eu sou a ferramenta para conquistar, eu sou a ferramenta para conseguir chegar naquele objetivo que eu tenho. Então, se eu colocar eu por último, primeiro é trabalho, família, casa, escola, faculdade. É isso que eu vejo no meu consultório, na minha clínica. Eu recebo pessoas assim o tempo inteiro e eu tenho que tentar tirar ela dali. Como eu falo assim, esse lugar não é seu. Eu tive que falar para mim, Paula. Por que, que eu falo com propriedade? Porque eu me coloquei num lugar que não era meu. Sim. Só tinha trabalho, 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 só tinha outras pessoas. E chegou um ponto que eu olhei assim, eu falei, onde está eu? Teve esse resgate. Isso. E o paciente que chega para mim, que também está do mesmo jeito, você não se torna obeso, você não se torna todo inflamado, com a pele toda acabada, se você não se priorizou. Se você não se prioriza, você vai O ficar caminho desse é esse. jeito. É uma escolha. É Eu falo que a vida é feita de escolhas, né? Eu falo, eu vivo, Sandra, os isso. benefícios da medicina integrativa há 4 anos. Eu suplemento há 4 anos. Quem Eu. fez essa escolha? eu. E assim, eu cuido do gerenciamento de envelhecimento, eu faço botox desde os meus 24. Só que eu cheguei no entendimento de que para que aqueles procedimentos se mantivessem, para que o resultado fosse mais duradouro, para que eu Sim, ficasse bem por inteira, me tornasse uma mulher plena, eu tinha que cuidar de sim, dentro para fora. Então eu fui cortando derivados de leite, eu fui cortando açúcares da minha alimentação, eu passei a sim, suplementar de forma personalizada, de forma responsável também, porque a gente também não pode comprar suplementos achando que está comprando sim. balinha, né? A gente tem que comprar isso com muita responsabilidade e com Saber a direcionamento. qualidade dele, né? Se Exato. ele realmente tem aquelas Exato. propriedades, Por isso que né? fala assim: ah, qual suplemento você me indica? Peraí, vamos fazer Qual uns você exames? O que, que você precisa? precisa? Porque suplementação é para complementar aquilo que está faltando, Aham, é para suprir o que está faltando. Então, você não pode tomar em alta demanda. Então, isso. eu fui fazendo isso. Então, hoje eu defendo muito essa questão do envelhecimento
nesse olhar integrativo, que é o que você faz, porque eu acredito, Sandra, que é impossível um paciente chegar em você e falar assim, eu quero fazer uma harmonização, quero fazer que você vai, e você vai só fazer procedimento nela. Eu tenho certeza que você vai investigar. Sim, porque para mim ter uma pele saudável, um corpo saudável, eu tenho que partir do princípio. Então, eu tenho que melhorar a qualidade dos meus alimentos. O que eu estou colocando para dentro do meu organismo? Está me fazendo bem? É saudável? Vai fazer bem para minha pele? Porque às vezes assim, a pessoa ela chega para mim porque ela quer mudar. Nós estamos falando de pessoas que querem mudança, né? Porque existe a pessoa que ainda não chegou nesse momento. Mas eu estou falando de pessoas que querem mudança, porque às vezes a gente fica aqui falando de saúde e beleza e muitas pessoas olham assim, né, falando disso de novo. Nós estamos falando para pessoas que decidiram que quer mudar, que quer ter vida saudável, Quer viver bem. que quer viver bem, né? Eu falo assim, a melhor versão dos seus 30 a mais, 35, 40, 45, 60 e aí vai em diante. A sua melhor versão. Então, você quer a sua melhor versão. Você decidiu isso? Então, você vai começar no princípio, né? Você vai detoxificar esse organismo. Como eu começo? Eu não tenho condições. Como eu começo? Começa mudando sua alimentação. Começa aumentando sua água, porque é comum eu pegar pessoas que tomam um copo de água por dia. Que passou o dia inteiro, eu pergunto, você bebeu água hoje? Ah, bebi um copo de água até agora. Como que o meu corpo também vai ser saudável? Eu vou de novo, eu sou 80% água, essa água está toda suja, contaminada. Meu corpo não vai jogar tudo isso para fora, vai trocar por que água limpa se você não bebeu? Verdade. Que troca ele vai fazer? Porque eu tenho que fazer troca de água suja, cheia de toxina, por uma água limpa. O meu rim está sobrecarregado de água suja, eu não bebo água. Minha pele vai ficar bonita sem acne, sem mancha, sem melasma. Como? Né? Então, a água ela é muito importante para fazer essa limpeza das toxinas. Suplementação com os nutracêuticos, quais eu preciso? Hoje existem nutracêuticos, claro, que todas as pessoas, né, a maioria pode tomar, que é uma vitamina C, eu posso tomar diário, uma vitamina D, que eu posso fazer, né, a suplementação e depois ter um controle com ela também diário. Uma creatina, né, que vai ajudar a manter a massa muscular, controlar até para a mulher, né, nos hormônios é maravilhoso. Ter o controle do meu sono também, excelente, né? A gente sabe que cada um tem uma necessidade, mas eu tenho que ter uma qualidade de sono bem. Não é só falar assim, eu durmo 8 horas por noite, né? Tá? Qual é a qualidade do seu sono? Se eu precisar de uma ajuda de uma melatonina, por que não? A gente sabe que a melatonina, ela também não é só para melhorar o sono, para melhorar também a produção de serotonina, que é o hormônio que me deixa com humor bom durante o dia. Sim. Também é o hormônio que deixa minhas células jovens. A pessoa vai diminuindo melatonina, está envelhecendo as células. Então, né, às vezes a pessoa só relaciona a sono e acha que se tomar melatonina eu vou dormir de dia, eu vou ficar sonolenta. Não tem nada a ver. Você pode usar até de dia, que vai melhorar o humor, a qualidade da serotonina. E no sono, eu tenho que saber que eu dormi bem. Não é que eu dormi 8 horas, 9 horas, 10 horas. Tem gente que consegue dormir, né? Deitou 7 horas, já consegue dormir. Mas e a qualidade? Você acordou descansado? Você acordou bem? Você está com a mente vai refletir na sua boa? pele, vai refletindo Vai refletir em tudo. no seu Então, corpo, no seu exterior. você chegou para mim para fazer uma harmonização facial, eu vou olhar para você nisso tudo. Eu vou tentar te ajudar e te orientar nisso tudo. Aí nós vamos achar o ponto, o que te incomoda, e eu vou olhar com a minha visão de profissional se aquilo ali está certo. É ali que eu preciso melhorar? Chega muitas mulheres assim, meu bigode chinês, é bem comum, né? Bigode chinês está marcado. E quer preencher aqui, bigode chinês. E aí você vê que tem que sustentar malar, sustentar arco zigomático, né? O malar está fundo, o arco zigomático, né? Essa região que faz essa bochechinha bonita aqui, né? Que é o ar do top model aqui. Você tem que sustentar aqui. Sustentou aqui, acabou o bigode. Então, o bigode é o problema? Então, ela chega com o problema dela. E eu olho com a minha visão de profissional. Não é aqui que eu tenho que preencher. Então, vamos melhorar o arco
né, zigomático dela. E, recentemente chegou uma paciente para mim que sempre reclamou, né, que ela nunca conseguia tirar o bigode. Eu falei, mas seu problema não é o bigode. O seu problema é reposicionar tecido. Reposicionar os coxins gordurosos, reposicionar essa face. Fiz isso, acabou, tá super feliz, acabou o bigode, porque o problema não era o bigode, estava sempre preenchendo o bigode, não era ali o Você já problema. falou não para paciente que chegou para fazer um procedimento no rosto e você falou, não, você vai primeiro emagrecer, vamos cuidar desse corpo, depois a gente cuida faz os procedimentos. Você já falou não? Olha, se a cliente estiver vendo, ela vai saber, porque Aham, já, sério. com certeza. Não é o É isso que paciente, é, ele é a diferença de estar em chega. boas mãos, viu, gente? Não é tudo por dinheiro, né? Não. Olha, recentemente me falaram isso. Você é uma profissional que não fica empurrando o procedimento só para vender. Agora, poucas semanas, 2 semanas atrás. E eu olhei assim, eu falei, nossa, que bom É receber bom ouvir isso. isso. Porque É eu não ética. quero te vender um monte de procedimento, eu quero te vender o que você precisa. Eu quero te ver bonita. E o que eu respondi para ela, eu tenho que te vender o certo, porque você vai voltar e eu quero que você continue sendo minha paciente 10, 15, 20 anos, enquanto eu estiver aqui. Eu não quero você por uma vez. Eu quero que você volta. E eu sempre faço procedimentos, seja ele estético, emagrecimento. Eu gosto de acompanhar esse paciente, eu gosto de acompanhar essa pessoa, esse ser humano. Porque eu fiz um procedimento em você, não sei se está inchado, se ficou bonito, se não ficou. Não, eu falo, ó, eu vou fazer, mas eu sou chata. Você vai voltar aqui para mim ver 1, 2, 3, até eu te liberar. Porque eu quero acompanhar você. Não é só fazer o procedimento, passa ali, paga, ganhei E vai seu. embora. Não. Tá Eu certo. quero te acompanhar, eu quero te ver bem, não só com a sua estética, mas com você mesmo, porque é um prazer tão grande a pessoa voltar para você sorrindo, para você tirar a foto do Sim. antes e Ah, do eu acho que é o que depois. dá sentido para a profissão, né? Com certeza. Ou quando não volta, mas te manda um monte de foto. E Uhum. eu costumo entrar no Stories, Você no vai acompanhando WhatsApp. ali, stalkeando Pessoa que elas pra ver. nunca não, odiava postar foto, chega para mim depressiva. Gente, é tanto selfie. É bom, né? Aí, esse dia mesmo, o cliente falou: Nossa, agora eu vou postar um monte de selfie, porque eu não Aham. gostava de tirar foto mais. E você ouviu que ela falou que agora eu vou voltar a tirar foto, porque eu estou linda. Olha só. Isso é Eu acho que é isso que maravilhoso. faz toda a diferença, Sim, sabe? É isso que dá, é o propósito da profissão, né? Você poder impactar. Sandra, quando os sim. pacientes eles te buscam hoje na clínica para fazer um processo de rejuvenescimento, né? O que que eles mais falam? O que que eles buscam no geral, assim? Hoje a gente vê, assim, falando muito dos exageros, né? Das pessoas que estão, alguns, até a gente vamos falar dos artistas que estão tirando Isso virou, e ficou tão feio, né? Isso virou uma onda, né? De pessoas irreconhecíveis, né? Que ele irreconhecíveis. era bonito, até com as marcas de expressão estava mais bonito. Então as pessoas vão exagerando, 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 não quer ver marca de expressão. E eu falo assim: pega um jovem de 16 anos, manda ele fazer expressão. Ele tem expressão também. Sim. Por que, que eu tenho que ter 40, 50 anos sem expressão? Por que, que eu não posso ter um leve, né, expressão do suco aqui do bigode, né, algumas expressões na testa? Eu não consigo entender. Por que, que né, as pessoas vão querendo não ter expressão, ficar tudo esticado? Então, assim, a gente está vendo aí tirando, a gente está vendo falar agora, porque começou a entrar numa onda de muito procedimento estético e o pessoal começou a ficar irreconhecível. E aí começaram a falar demais, né? Que, não quero ficar igual o fulano. Não vou citar nome, mas o pessoal Comparando. sabe. Uhum, uhum, Não quero ficar igual o fulano. Chega na clínica e fala assim, pelo amor de Deus, não me deixa com a boca de fulano. Não uhum. me deixa com o rosto do outro, né? Então, eu falo, não, gente, os procedimentos, eles são maravilhosos. Por exemplo, chega uma pessoa que nunca cuidou, ela vai ter muita flacidez, muitas expressões. A gente tem que partir pelo princípio, né? A gente vai olhar pelo lado da alimentação, da saúde, eu sempre estou auxiliando nisso, né? Às vezes ela não me procurou para aquilo ali, mas eu vou tentar também auxiliar nisso. Né, a gente tenta mudar, né, a visão da pessoa, porque precisa.
E aí você parte do princípio, né? Uma limpeza. Muitas vezes eu tenho que começar da limpeza, que a pele está toda suja, né? Um clareamento. Aí começa a estimular colágeno. Hoje a gente tem procedimentos para mulheres que têm pavor de agulha, né? Eu ainda pego pessoas assim. A gente tem procedimentos como ultrassom microfocado, que eu falo, eu posto, eu sempre falo, eu amo. Ele faz estímulo de colágeno, né? Ele vai trabalhar lá no estímulo da neocolagenase, que vai fazer estímulo do colágeno, além de reposicionar essas fibras também, né? Que a gente tem essas fibras de elastina, que vai deixar a minha pele firme. A partir do momento que eu vou perdendo, eu começo a ter os afrouxamentos dessas fibras. Né? Ela segura ali a minha pele. Se essas fibras começam a afrouxar, é onde eu começo a ter aquelas ondulações na pele. Mas a gente começa também a perder coxinho gorduroso. Né? Eu vi que você falou, eu comecei a fazer botox com 24. Preventivo. E às vezes as pessoas chega para mim com 50 anos, 40, 45, eu não preciso de botox ainda. Eu falo, peraí, por que você acha que você não precisa? Faz expressão, tá cheio de expressão. O botox não é para quando você tá com as linhas todas estáticas, né, que já aquelas linhas marcadas, os vincos, já que não tem nem jeito que mais você com não botox. precisa fazer expressão para elas aparecer. É para você fazer o botox antes dessas linhas aparecer. E muita gente acha que é para quando já está cheio de linha aparecendo. Aí não tem como, não é só botox, mas não. O botox é para fazer o preventivo mesmo, para não deixar essas linhas estáticas aparecer, aquelas linhas que ficam já marcadas, que eu não preciso fazer expressão. O microfocado, ele é para estimular o colágeno, né? Estimular a produção do colágeno e ainda manter o colágeno que eu tenho, né? Deixar aquelas fibras que sustentam a minha pele firme para elas não afrouxar. Sim. Então, uma pele que está flácida, você faz um microfocado, a pele ela sela. Ele reposiciona a musculatura. A gente tem a musculatura que chama SMAS, que é onde o cirurgião plástico trabalha. E o microfocado faz pontos de coagulação ali, fazendo retração. Então, ele reposiciona também essa musculatura. É um dos que a gente fala que é até um lift sem cirurgia. Ele realmente tem estudos científicos mostrando que ele faz reposicionamento do SMAS também, da musculatura, estímulo de colágeno. Então, melhora muito. Então, eu consigo manter uma face, um rosto com a pele firme. Você vê que eu passei dos 40, né? Olha a minha pele, não puxa. Firme. O que você faz, doutora? Um dos que eu faço é o microfocado. Eu amo o microfocado. Eu não sou de ficar enchendo de preenchimento. Porque você vai fazer estímulo de colágeno. Eu tenho, hoje, lançamento que saiu no mercado agora, a hidroxiapatita nano. Ela não precisa você injetar lá dentro. A mulher que não quer de jeito nenhum agulha. Eu tenho uma hidroxiapatita nano. Imagina que maravilha. A gente pode fazer um microagulhamento. Hoje a gente sabe que a gente também não precisa trabalhar como antes. O microagulhamento a gente banhava a pessoa de sangue, né? Você já viu umas fotos assim? Meu Deus. Ninguém, quem tem pavor não queria de jeito nenhum. Doía, eu já fiz em mim. Doía muito, tá? Já fiz. Nessa época a gente já sabe que não é necessário um microagulhamento tão profundo. Né? Eu vou abrir aberturas, eu vou fazer um microagulhamento mais superficial, pode anestesiar essa face com um tópico, que eu acho totalmente desnecessário, eu já fiz, tá? Esse procedimento, o microagulhamento mais superficial, não é dolorido, e aí você vem passando essa hidroxiapatita. Como ela é pra nano, penetrar na pele. Como ela é nano, ela foi produzida com micropartículas tão pequenas que ela, quando você passa, você abriu a abertura, você vai passar, ela vai penetrar na minha célula. E ela vai ter a ação de melhorar, fazer o estímulo de colágeno e melhorar também a textura, né, da minha derme. Sensacional. E epiderme, né? Derme e epiderme, porque como foi passada, então ela chega até as camadas mais superficiais. Que dependendo de como você fazia com a hidroxiapatita injetável, você não conseguia melhorar essa textura da epiderme. Então, e que não precisa injetar. Hoje tem muitas não ferramentas, tem downtime, né? tá? Não tem pós. Não tem pós.
Olha que bênção. Cara, a maior preocupação das Eu pessoas, fiz por causa do tempo, né? A demanda de trabalho, eu posso. Aí você fala pra mim, será que não dói mesmo? Fiz uma paciente de 73 anos. Ela tem horror de agulha. Ela faz porque ela quer manter o rosto bonito. Ela faz os procedimentos. E aí ela já tá chegando em idade que ela não quer mais tanta coisa assim para ficar sentindo dor. E aí eu fiz o microagulhamento, eu usei a radiofrequência fracionada, né? Que é uma radiofrequência fracionada, mais um microagulhamento robótico. Então, é rápido, muito rápido para fazer esse microagulhamento, porque ele é robótico, então ele vai rápido. Você consegue mensurar a profundidade da agulha e aí você vem passando, né, essa hidroxapatita. Tudo isso tem uma técnica, uma forma de fazer, e ela fez tranquilamente, conversando, e não sentiu dor. Então, realmente é bem tranquilo de fazer. Então, hoje a gente tem os bioestimuladores, a gente tem a opção, né, essa opção que tem agora no mercado. Temos exossomos, PDRN, que são outras opções de gerenciar o envelhecimento. E aí, né, depois você entra com um preenchedor exatamente aonde você teve perda de coxim gorduroso para fazer esse preenchimento. Perfeito. Sandra, eu vou chamar um rápido bloco comercial, a gente já voltar com esse bate-papo muito agradável. E vocês que estão nos acompanhando aí, fiquem ligadinhos, porque nós estamos com uma convidada muito especial, a doutora Sandra Vieira. Daqui a pouquinho a gente já volta. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você.
Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Voltamos. E eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a doutora Sandra Vieira, ela que já tem mais de 20 anos de atuação aqui no mercado da estética, da saúde, né, aqui em Cuiabá, e hoje está aqui falando sobre o processo do envelhecimento de forma natural e saudável. Doutora Sandra, o que é para você um envelhecimento bom e saudável? Porque você é uma mulher que a gente olha, a gente sabe que você se cuida. Sua pele é linda. Mas a gente não sabe de cara o que você faz de procedimento. Então, envelhecimento saudável para mim é a pessoa fazer escolhas, primeiro, decisão. Uhum. É igual eu falei, onde eu quero estar. Eu decidi que eu quero ser uma mulher saudável com energia. Então, o que eu faço? Né? Que todo mundo quer saber? O que eu faço? Sim, eu decidi passar a beber mais água, porque um tempo atrás eu já cheguei a ter infecção de urina por não beber água. Olha só. Então, eu vou contar todas as coisas. Uhum. Mudei a alimentação, porque eu já tive ferida no esôfago por comer tudo errado, por comer muito tarde, deitar e dormir. Então, eu vou contar falando as coisas e muita gente vai se identificar, né? Então, fui pré-diabética, por comer muito carboidrato, muito doce. Muitas pessoas, na hora que a gente fala, tira o doce. Ah, mas eu não como doce, só como pão, bolo, arroz. Pessoal, carboidrato no nosso organismo é 100% açúcar. Exatamente. Tá? Então, independente se ele é salgado ou se ele é doce, ele vai virar açúcar no meu organismo. Então, alimentação totalmente diferenciada. Você come açúcar? Não. Como você conseguiu? 20 anos lutando para não voltar a ser diabética. Então, a luta ela é todo dia. Eu não vou hoje, vou ficar um mês sem açúcar, mês que vem eu começo a comer. Eu vou voltar a ser viciada. Eu tenho essa consciência e essa consciência a pessoa tem que ter. Eu quero ser saudável não é por um mês, não é 2, não é 3. Ah, vou fazer um procedimento, um protocolo de emagrecimento 3 meses. Já fico contando lá na folhinha para acabar para mim comer aquele bolo, aquela coisa lá que eu não podia comer. Não. Quando você decidir, é decisão. Decisão, ela não é meio termo, é sim, sim, não, não. Até a palavra de Deus fala isso. Não tem talvez, não tem meio termo. Eu vou fazer mais ou menos bem feito, né? Mais ou menos. Ou você não faz existe. ou você não faz. E eu tomei essa decisão. Por que as pessoas falam assim, nossa, mas você continua bonita, nossa, mas você está com um corpo legal. E para mim, eu falo, nossa, como é bom chegar aos 40 mais, né? Eu vou fazer 44. Né? Com muito Todo orgulho. mundo querendo saber qual os 40 mais. 44, estou praticamente 44. E eu falo, gente, eu estou com um corpo praticamente de quando eu tinha 20 anos. É muito bom. É muito bom. Mas é o quê? Eu sei que eu já estou numa fase que eu tenho que suplementar meus hormônios, né? Que a mulherada vai suplementar uma progesterona quando já está na menopausa. Eu não estou na menopausa, mas eu já sei que eu estou encaminhando para ela. Sim. Então, eu já estou regulando meus hormônios, né? De forma correta. Porque, né, mês que vem eu formo minha pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro. E chorando, porque eu queria ficar... Queria ficar mais. Olha, pudesse ficar o resto da minha vida, eu ficaria. É Sim. Conhecimento demais. Tá? Esse 1 ano com ele, eu já fez uma diferença enorme. Se você pegar no começo e agora, eu já sou outra. Então, alimentação, mudança, decisão. Decisão é decisão, não é talvez, eu vou e vou. O que eu tenho que fazer para isso? Quero uma vida diferente. Todo mundo chega falando, mas eu não comi certo porque eu trabalho muito. Porque eu não tenho tempo. O tempo você que faz. Realmente, a gente fica revoltado quando a gente está trabalhando demais e aquela vida louca. E alguém fala assim, o tempo é você que faz. Mas, gente, é você que faz. Se eu tenho que fazer marmita, faz marmita. Se eu tenho que colocar despertador porque eu não consigo beber água na hora certa, coloca despertador. Tem aplicativos hoje. Sim. Eu vou fazer aquilo, encontrar
o que eu preciso para encaixar na minha vida. A minha vida é louca, então na minha vida louca vai ter que encaixar minha alimentação saudável, a minha água, a minha suplementação. Se eu não consigo lembrar, põe despertador, né? Entrar com exercício, sim, tem que ter exercício. Como eu quero ter um corpo forte, com musculatura, se eu não faço exercício por osmose, não tem como. Não tem. Né? Agora, Sandro, o que você gostaria que toda mulher acima dos 35 anos soubesse sobre essa fase da vida? O que você deixaria de recado para essas mulheres? É como eu disse, seja a sua melhor versão, encontre a sua melhor versão. Saia do lugar que você não é seu. Se posiciona. Isso é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Se ama. Se alguém está te colocando num lugar que não é seu, sai de lá. Distribui tarefas. Você não tem que fazer tudo sozinha. Se você não está dando conta, tira algumas coisas da sua vida que você não está dando conta. Você tem que olhar para você, se amar. Você é um ser humano. Você tem que ter lugar ali para você cuidar de você. Você tem que olhar assim e falar, não, eu trabalho muito, pago um monte de conta, mas isso aqui é para mim. Eu vou fazer exercício, seja ele de manhã, seja na hora do almoço. Eu não tenho tempo, então na hora do almoço eu vou fazer meu exercício. E é o que o meu organismo sente bem. Tem mulheres que vai 5 horas da manhã, o meu organismo não sente bem 5 horas da manhã. E ponto final. Eu vou fazer no horário que o meu sente bem, que é bom para mim, porque essas coisas também são interessantes. Tem pessoas que o organismo dele funciona melhor à noite. Cada um se posiciona, cada um coloca aquilo ali que você precisa, o seu exercício, o nutracêutico que você está precisando. Faça exames, sabe? Vai na sua ginecologista, se cuida. Não passa a ser aquela mulher assim que você pergunta, tem quanto tempo você fez exame? 10 anos? 5 anos? Sim. Se ama, eu vejo muito isso, essa necessidade. Olha para o espelho, olha a mulher linda, forte. Eu escutei de uma paciente assim, eu era essa mulher, forte. Falei, por que você está no lugar que não é seu? Volta a ser essa mulher forte. E resgate, quem não né? passa a ser, olha para o espelho e vê, eu mereço. Começa a falar para você. Eu mereço. Por que você está ali num lugar que você não merece? Eu acho que é nós nos escolhermos, né? Eu acho que a escolha pelo nosso resgate ela é diária. Eu escolho fazer diferente por mim. Sim, se você está sofrendo, Exato. se você está... Você fala assim, isso me faz sofrer. Você merece isso? Sai daí. Toma decisão. Cuida de você. Da forma que você pode, na condição que você tem. Hoje tem academias, né, tão em conta, né? Você pode fazer em casa. Sempre vai ter um jeito. Uhum. Sempre tem um jeito. Então, faça tudo aquilo que está à sua disposição, como você pode fazer, mas faça. Começa hoje, se amar, se olhar mais, se gostar mais. E seja, assim, a melhor versão de você, não a pior. Se escolha, mulher. É o recado de hoje. Se ama. Quer envelhecer com leveza, com Isso. qualidade de vida, quer se tornar uma mulher plena, não é só fazer procedimentos estéticos, né? Não. Esperar chegar aos 40, 50 para fazer. Não, comece agora. Comece a gerenciar o seu envelhecimento, a fazer alguns procedimentos para você melhorar a qualidade da sua pele. Comece a cuidar da sua alimentação, comece a dormir melhor, se priorize, porque quando o homem não vai bem numa casa, Sandra, as coisas até andam. Mas quando a mulher não está bem, tudo desanda. Então, uma mulher plena, ela se desenvolve melhor no seu trabalho, ela desenvolve melhor na sua casa, em todos os seus papéis, né? Por isso que a gente tem levantado essa bandeira muda, aqui. Né? Tudo muda. Tudo muda. E eu vivo isso todos os dias na minha clínica, porque cada paciente que chega e muda, tudo muda. A autoestima da mulher alta, saúde, não só a beleza exterior, muda tudo. Casamento, estudo, filhos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Casamento ser resgatado. Restaurados, né? Com certeza. E tirar pessoas em depressão muitas vezes. Muitas vezes. Então, eu acho que o que mais está faltando é realmente decidir, é realmente, né, a
as pessoas que estão nessa fase ter mais decisão e mais continuidade. Não só fazer por 1 mês, 2 meses, ter continuidade. É um processo. Realmente gerenciar, porque a própria palavra já fala, gerenciar é um processo, é ter continuidade, né? Não é só igual você falou, vou lá, preencho o rosto todo, e como vai ficar isso? Porque vai preenchendo, esse rosto vai modificando, daqui a pouco a pessoa não se reconhece e ela não está cuidando de tudo. Então, é equilíbrio em tudo. Na saúde, na suplementação, exercício, beber bastante água e cuidar dessa pele com os procedimentos que, graças a Deus, a gente tem muito acesso. Hoje tem muitas... Né? Olha, gente, fala que o acesso à informação, a procedimentos, tanto que a medicina, que a saúde, que a estética vem avançando, é impossível nós não escolhermos, né, viver melhor. E hoje nós temos esse poder que a nossa avó não teve, nossa bisavó não teve. Sim. Hoje a gente tem acessos e é isso que a gente tem que escolher, né, Sandra? Com certeza. Para chegar, Muito né, bom. nos 40. Linda, não, plena. Com o rosto bonito, com a pele bonita, saudável, com por energia. dentro. Por dentro e por fora, Com né? certeza. Porque aí você vai ter essa energia, essa disposição. Se amando, se sentindo bem, eu estou me sentindo bem. Isso né? é bom. Então, assim, eu já tive em fases de 20 anos que eu estava super mal. Aí hoje eu olhar para trás assim e falar, nossa, eu cheguei mais de 40 anos e eu estou super bem. Eu estou com a saúde boa, né? Faz os exames, tá tudo ok. Com certeza. Então, é essa aí a mensagem. Vamos levantar. Vamos lá. Vamos parar de reclamar. Não olhar para as outras pessoas. Não ficar se comparando, né? Eu não tenho que comparar. O outro tem mais, né? Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, o que está à disposição para mim. E sempre tem como. Nem sempre a gente tem tanta condição financeira, mas tem muitas opções, né? Tem como se cuidar mais, se amar mais. Eu preciso de condição financeira para beber bastante água, né? Não preciso. Verdade. E às vezes uma alimentação saudável sai até mais barata do que uma alimentação, né? Que a pessoa come demais, né? Verdade. Outra coisa que eu queria falar, às vezes a pessoa acha assim, eu tinha 20 anos, 15 anos e eu não engordava como eu engordo agora. Se os meus hormônios estão abaixando, não tem como, eu não vou ter mais aquela idade de 20 anos, de 15 anos. Realmente, sim, eu tenho que gastar mais e comer menos. Eu tenho que ingerir menos e eu tenho que ter um gasto calórico maior. Então, para controlar o peso, é simples, é isso. Eu tenho que gastar mais e ingerir menos. Déficit, trabalhar com déficit, né? Não tem conta milagrosa, né? Sim, não tem. Não tem. E não compara você com 40, com 50, com 15. Mulherada, pessoal, você está com 40, você está com 35, você está com 50. Não é mais o mesmo metabolismo e ponto final. Bora mexer o esqueleto e exercitar esse corpo, porque esse corpo precisa realmente gastar mais caloria, precisa de mais músculo. Com 20 anos, com 15 anos, eu tinha músculo naturalmente. A partir dos 25 anos, as nossas células elas já estão envelhecendo. Até os 25, eu estou reprogramando, aprendendo, falar, andar, meus ossos estão crescendo, amadurecendo, minhas células estão, né, estimulando colágeno. A partir dos 25, parou de estimular colágeno, né, já teve todo o crescimento, eu começo a cair, eu começo a envelhecer. Se eu estou envelhecendo, agora eu vou usar todos os procedimentos, todas as armas que eu tenho para chegar no envelhecimento de forma saudável. Eu quero sim envelhecer, mas de eu forma quero envelhecer saudável. bem, com certeza. Forma... Sandra, foi muito bom receber você aqui, um bate-papo muito leve. Eu acho que você trouxe com muita clareza o que é para você um processo de envelhecimento, um gerenciamento do envelhecimento. E é muito bom saber que você preconiza isso na sua clínica e vive isso. E que isso nasceu de uma dor sua, né, de uma experiência de vida. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @SandraVieiraBiomédica. Perfeito. Doutora Sandra, vocês acessem lá o Instagram dela, lá está o endereço da clínica, a localização, vários depoimentos. Tem muito conteúdo bacana. Então, você que queira conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Sandra, tá aí o Instagram para vocês. Eu falo sempre que a informação ela só começa aqui na nossa transmissão, quando a gente convida alguém com expertise para estar aqui, alguém que possa falar com propriedade e com responsabilidade. Mas eu preciso agora de você.
de você para compartilhar, para replicar essa informação, para que o maior número de famílias, de pessoas possam ser alcançadas com informação de qualidade. Então, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, replique, acione aqui o sinalzinho de notificação, porque você ficará por dentro de todos os conteúdos que são anexados aqui na nossa plataforma. Eu espero vocês aqui amanhã com mais um conteúdo inédito, com mais um Dr. Cash. Até lá, se Deus quiser.